Isaque tivera 2 filhos, porém Israel escolhera Jacó como responsável por perpetuar sua descendência, pois sabia que Jacó tinha maldade em seu coração, já que o mesmo enganou seu próprio pai, se passando por seu irmão Esaú, a fim de lhe tomar a sua primogenitura. E Jacó teve um sonho e via uma escada, que, apoiando-se na terra, tocava com cima o céu, e anjos de Deus subiam e desciam pela escada. No alto estava o Senhor, que lhe dizia: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque, o darei a ti a tua descendência a terra em que estás deitado. Da mesma forma que Israel se apresentou no deserto a Abraão, como Deus único desta terra, ele o faz a Jacó, aparecendo no deserto, tanto ele como demais caídos transfigurados, reafirmando o pacto que fizera com seus pais e que agora seria continuado por Jacó, para então formar o povo que Israel tão almejava. Israel se manifestou diversas vezes a Jacó, tanto ele como seu exército de caídos, o que causava temor em Jacó, e consequentemente sua submissão. Jacó prosseguiu seu caminho e encontrou uns anjos de Deus. Ao vê-los, exclamou: É a legião de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Ao contrário do Pai que não se manifesta ao mundo, pois ele respeita o livre-arbítrio, os caídos agem em oposto, se manifestando como deuses, legiões de anjos, seres de luz, etc., tudo para causar impacto ao ser humano, e assim causar temor, ó tornando seu escravo através do medo e obediência. E assim como Israel testou Abraão para constatar se realmente ele lhe era fiel, o mesmo ele faz com Jacó, se manifestando fisicamente em um corpo, a fim de lutar com Jacó e colocá-lo à prova. Jacó ficou só, e alguém lutava com ele até o romper da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, tocou-lhe aquele homem na articulação da coxa e esta deslocou-se, enquanto Jacó lutava com ele. E disse-lhe: Deixa-me partir, porque a aurora se levanta. Não te deixarei partir, respondeu Jacó, antes que me tenhas abençoado. Ele perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Jacó. Teu nome não será mais Jacó, tornou ele, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e venceste. Jacó perguntou-lhe: Peço-te que me digas qual é o teu nome. Por que me perguntas o meu nome? Respondeu ele. E abençoou-o no mesmo lugar. Jacó chamou aquele lugar Fanuel, porque, disse ele, eu vi a Deus face a face, e conservei a vida. E da mesma forma que Israel se manifestou a Abraão no deserto, durante a madrugada para firmar seu pacto, ele também se manifesta a Jacó durante a madrugada, nas trevas, e desta vez possuindo um corpo, para poder lutar e dialogar frente a frente com Jacó. E durante a luta Israel fere a coxa de Jacó, e como o sol já estava nascendo, Israel tenta fugir mas sem antes abençoar Jacó, bem como alterar seu nome. Perceba que ao ser indagado por Jacó sobre seu nome esse Deus não o revela, mas altera o nome de Jacó para Israel. Israel queria que sua nação levasse seu nome, pois ele queria se colocar como Deus nessa terra, e por isso altera o nome de Jacó, o atribuindo seu próprio nome, a fim de ser conhecido por toda a terra como a nação de Israel, o povo de Deus. É por isso que os judeus não acreditam em Satanás, ou diabo, pois é o próprio Deus deles disfarçado, e atribuem o diabo como sendo um opositor, todo aquele que se opõe aos planos do Deus de Israel, mas não como um ser diabólico que foi expulso do céu. Aliás, eles nem mesmo acreditam em anjos caídos, somente creem no Deus único deles, do qual procede o bem e o mal, e que por tal motivo ele pode fazer de tudo nesse mundo, tanto ações do bem como do mal. É a própria doutrina de Satanás, ou Israel, já que ele introduziu o mal neste mundo, e por isso se colocou como um Deus dualístico, já que do Pai não procede nenhum mal, mas somente a luz e amor, e por tal motivo Israel e seus anjos foram expulsos do reino, pois tal dimensão de amor e perfeição não pode coexistir com a maldade e trevas emanadas de Israel. O plano deles sempre foi o de se colocar no lugar do Pai, como um Deus ególatra, e por isso sempre exigia adoração e sacrifícios quando se manifestava a alguém, assim como ele o fez a Caim, o qual foi o primeiro a erguer um altar de pedra e sacrificar uma vítima de sangue, e que após isso veio a se tornar um assassino, matando seu próprio irmão,
dando início à linhagem do mal, à descendência da serpente. Tanto Noé, Abraão e Isaque ergueram altares em honra a seu Deus, e Jacó também o faz, como forma de perpetuar o culto ao falso Deus e selar o pacto entre eles. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú teu irmão. E levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel.